Ouvimos falar muito sobre as alterações climáticas, mas o que é que as vacas têm a ver com isso? No episódio desta semana do Ecoáfrica falaremos disto e muito mais. Eu sou Dália Langa, em Maputo, Moçambique. Hoje damos destaque aos seguintes temas. Podem pedras quentes serem usadas para cozinhar? O que é o arrefecimento verde? E podem as florestas da Libéria ter salvação? Tal como a maioria dos bens nas sociedades modernas, as pessoas tendem a olhar para os frigoríficos como um dado adquirido. O mesmo acontece em países especialmente quentes, com o ar condicionado. Mas, para além de consumirem muita eletricidade, estes aparelhos são muitas vezes velhos e têm uma grande pegada de carbono. Por isso, existem alternativas. Vamos ao encontro de um grupo de técnicos no Quênia que estão a estudar formas de mudar para soluções de arrefecimento ecológicas. A capital do Quênia, Nairobi, é quente. Os moradores tentam refrescar-se com uma água, um refrigerante gelado. Os sistemas de refrigeração e os ares condicionados contêm químicos nocivos. Quando entram na atmosfera, atacam a camada de ozono que nos protege da radiação ultravioleta e danificam o clima 1000 vezes mais que o dióxido de carbono. Em 2030, os sistemas de refrigeração contribuirão com 13% das emissões de gases com efeito estufa. O Quênia não produz sistemas de refrigeração ou ares condicionados, mas 5.000 pessoas trabalham na manutenção destes equipamentos. Este workshop, organizado pela Agência Alemã para a Cooperação Internacional, oferece formação avançada para técnicos de refrigeração em Nairobi. Aprendem sobre alternativas amigas do ambiente. Os fluidos refrigerantes naturais não contribuem para as alterações climáticas, nem alteram a camada de ozono. Os refrigerantes naturais, como o R290 e o R600A, não afetam o ambiente. O propano é um refrigerante natural. É um gás extremamente inflamável. Qualquer pessoa que manipule deve ter cuidados especiais. É um novo desafio para os técnicos de refrigeração do Quênia. Como Rehab Kabuki, trabalha para o maior produtor de leite do Quênia. Quando conhecemos os refrigerantes, os hidrocarbonetos naturais seguros, aos poucos ajudaremos a empresa a eliminar os antigos e a esclarecê-los sobre o uso de soluções seguras. Na formação, os técnicos aprendem a adaptar os refrigeradores para usar soluções naturais. Os consumidores podem manter os seus sistemas antigos e torná-los verdes a baixo custo. De fato, em média, o normal para um frigorífico novo deste tamanho é custar 25.000 a 28.000 shillings quenianos. Mas ao trocar os refrigerantes será mais barato. Vou cobrar a mão de obra, então 5 a 8.000 shillings será suficiente. Tal como noutros países, o Quênia comprometeu-se a eliminar gradualmente os refrigerantes prejudiciais. Até agora estamos na meta de redução de 35%, de modo que em 2025 deveríamos estar a passar para uma redução de 67,5% e em 2026 atingirmos o objetivo. Para atingir esse objetivo, é preciso mudanças nos consumidores privados, mas também nas lojas. A empresa de John Keane reforma sistemas de refrigeração comerciais. A transição para os refrigerantes naturais compensa, pois o consumo de energia diminui. Cooling simply means use of environment safe. Refrigeração verde significa o uso de refrigerantes seguros para o ambiente.
Os clientes que usam estes sistemas estão mais informados do que o fornecedor sobre os gases mais seguros. Então, para eles, quando fazem um pedido, dizem o quê? Queremos unidade de refrigerante, de dióxido de carbono ou queremos hidrocarbonetos? Ok, we want CO2. É participante do workshop. McKinney Gachel trabalha numa empresa de manutenção de ares condicionados. A técnica está a adaptar o equipamento aos novos refrigerantes. A Revolução Verde já começou no Quênia. Na nossa próxima reportagem, vamos conhecer outra forma de tornar as nossas casas mais ecológicas. Os fogões de cozinha sustentáveis são um assunto que já abordamos muito aqui no EcoAfrica. Mas esta semana vamos conhecer um projeto no Uganda que está a revolucionar a cozinha ao substituir a lenha por pedras quentes. É este o tema do Faça a Sua Parte desta semana. Parece carvão, mas são na verdade pedras de cozinha. Shaban Kawuki de Kayunga, no Uganda, teve uma ideia e pôde pô-la em prática com o material que existe na aldeia. Kawuki parte pedras em pedaços pequenos e mistura-os com argila, água e excremento de vaca. A mistura é dividida em pequenas bolas que são secas ao sol. Em 3 dias formam-se pedras duras. Costumava ver as mulheres a colocarem pedras nos fogões a carvão. Diziam que as pedras ajudavam a poupar. Percebi que uma pedra poderia reter muito calor, então se misturar pedras com argila e excremento de vaca, elas mantêm o calor. Estas pedras de cozinha são baratas e duram mais do que lenha ou carvão. E a inovação de Shaban Kawuki também ajuda a preservar as florestas. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. O estrume de vaca também figura no nosso próximo relatório, mas desta vez a ênfase está na relação das vacas com as alterações climáticas. Sabia que uma vaca produz uma média de 100 kg de metano por ano? O metano é um dos principais motores de alterações climáticas, sendo responsável por 20% das emissões globais. Se queremos de fato limitar o aquecimento global a 1,5 graus, precisamos de o reduzir. Uma empresa norueguesa desenvolveu um sistema que torna inofensivo o metano presente no estrume de vaca. O sistema está agora a ser testado na Grã-Bretanha. A população mundial de gado é de cerca de 1.000 milhões. As vacas passam a maior parte do dia a comer e a digerir a comida. O processo liberta enormes quantidades de gás metano, que é prejudicial para o ambiente. Numa quinta de Buckinghamshire, no Reino Unido, a empresa norueguesa N2 Applied está a testar uma forma de tornar o metano inofensivo. Um coletor de estrume recolhe os resíduos e deposita-os numa fossa. Em seguida, é bombeado para um sistema onde recebe tratamento de alta tecnologia. Com esta máquina, estamos a criar plasma como se fosse um raio. Depois, forçá-lo a entrar na mistura que está neste segundo estágio do processo, que é o processo de absorção. E é aí que estamos a bloquear as emissões de metano e amônio. O excremento liquefeito é eletrocutado pela tocha de plasma. O processo é alimentado por nitrogênio do ar. A combinação liga o amônio e o metano à mistura.
Quando adicionamos nitrogênio do ar à mistura, o ambiente altera-se e impede a metanogênese. Isso diminui o pH para menos de 6. Interrompemos a formação desses micróbios que libertam o metano para a atmosfera. O metano é o segundo gás com efeito de estufa mais comum depois do dióxido de carbono. Também se forma naturalmente em pântanos, a partir do descongelamento do permafrost e da atividade vulcânica. As emissões globais de metano atingiram níveis recordes nos últimos anos. Cerca de 60% das emissões são causadas por atividade humana. Estas emissões podem ser provocadas pela combustão de biomassa, pelo cultivo de arroz, aterros sanitários e combustíveis fósseis. Mas a criação de gado é responsável pela maior parte das emissões do metano. Isso aumenta a necessidade de soluções, como este equipamento de testagem de alta tecnologia na Grã-Bretanha. A expectativa é que chegue ao mercado este ano. A empresa estima que custará aproximadamente o mesmo que um trator de médio porte e pode ser feito à medida das necessidades da quinta. O processo produz um líquido castanho. É o que sai, chama-se neo. O odor foi completamente removido. Os agricultores podem usar estes excrementos como fertilizante. Isso potencia as plantações sem libertar metano para a atmosfera. É uma redução de mais de 99% nas emissões de metano das fezes animais. É 95% de redução nas emissões de amônio e praticamente duplicamos o teor de nitrogênio, que pode ser usado como fertilizante mais sustentável. Para um rebanho de 200 vacas, a tecnologia pode poupar o equivalente a 199 toneladas de CO2 por ano. Só o Reino Unido tem 9 milhões de vacas. Este método teria um grande impacto nas emissões de metano e há planos para adaptar o seu uso à suinocultura. Os críticos defendem que o melhor seria impedir a produção do metano, mas é improvável que a pecuária desapareça por completo. Enquanto isso, a tecnologia pode pelo menos reduzir o seu impacto no planeta. Voltamos à África para conhecer um projeto pioneiro no continente. No Malawi, apesar da produção de sacos de plástico ter sido proibida em 2015, não é levada a sério e o país está cheio de resíduos de plástico. Mas conhecemos uma mulher que está a tratar do assunto com as suas próprias mãos. Uma vez por mês, pessoas em todo o Malawi saem à rua durante algumas horas para limparem suas cidades, mas há maneiras de transformar uma tarefa em algo divertido. É sempre um bom início de conversa quando se tenta dançar e envolver-se com as pessoas. Sei que vai levar muito tempo para que elas mudem realmente a forma como veem e fazem as coisas, mas é bastante gratificante vê-las assumirem um papel e fazer parte disso. Glória Magiga Kamoto encoraja as pessoas a assumir a responsabilidade pela limpeza dos seus bairros. Afinal, nem todas as áreas podem contar com os serviços oficiais de recolha de lixo. E mesmo em locais que podem, o serviço é irregular e o sistema de drenagem está constantemente entupido. Quando tiram o lixo daqui, deixam-no na vala. No Malawi, a maior parte do lixo é depositado em aterros sanitários. Algumas pessoas tentam ganhar a vida a vasculhar o lixo para que as coisas sejam revendidas. Mas há outras oportunidades que se podem criar fazendo bom uso do lixo. Glória Magiga Kamoto estabeleceu uma parceria com uma empresa local que leva garrafas e outros resíduos de plástico. Uma vez limpo e triturado, pode então ser utilizado como matéria-prima para fazer outras coisas, como tijolos. Esta peça é 60% de areia, 20% composta de plástico mais fino e 10% de PET, plástico mais grosso. E depois obtém-se isto, que é mais forte do que o betão.
No Malawi, anualmente, são produzidas cerca de 60 mil toneladas de resíduos plásticos. Preocupada, Majiga Kamoto juntou-se a outros ativistas na luta contra a indústria do plástico, forçando o governo e os tribunais a proibir os produtos plásticos, uma luta que continua no seu trabalho na organização não-governamental Centro de Política Ambiental e Advocacia. As técnicas têm variado desde lobbying e ações legais até protestos. Malawi tornou-se um dos primeiros países africanos a proibir os plásticos de uso único, mas a indústria do plástico contestou a decisão e tem sido difícil aplicá-la. Num passeio pelos mercados, é possível notar que ainda há um caminho a percorrer. Ele tem, de fato, uma enorme quantidade de plásticos mesmo ali atrás. E é muito frustrante porque, por esta altura, o que esperávamos era que nos últimos 2 anos, após a proibição, já não pudéssemos ver mais nenhum destes plásticos. Majiga Kamoto acredita que poderia encorajar os clientes a trazer os seus próprios sacos reutilizáveis. Este ano, Majiga Kamoto foi galardoada com o prestigioso Prêmio Ambiental Goldman pelos seus esforços na promoção da sustentabilidade. Ela também celebrou um outro marco histórico. Em cooperação com o governo, a sua organização está a lançar o primeiro Plano Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos do Malawi, que ainda se encontra na fase inicial, mas a ministra dos Recursos Naturais do país está otimista com o projeto. Há muito tempo que existem problemas nos tribunais e nada acontece. Mas neste projeto temos tido progressos por causa das pessoas da sociedade civil e de pessoas como ela que trabalham arduamente para garantir que isto seja feito. Reconhecida pelo seu trabalho, Glória Majiga Kamoto continua a sonhar grande. Uau, que mulher espantosa! Ao invés de desperdiçarmos recursos e produzirmos cada vez mais, só há realmente uma coisa que podemos fazer: reciclar. Uma empresa de moda no Ghana está a provar que a reciclagem não é apenas boa para o ambiente, pode também ser muito divertida. Moda e diversão andam de mãos dadas. A Boy Bill, uma marca de design baseada em Accra, é conhecida pelas suas criações coloridas e sustentáveis. Elisha Ofori Banfu e seu irmão Kelvin fazem parte do mundo da moda do Ghana, mas agora estão a fazer as suas peças exclusivas a partir de resíduos como plásticos e restos de espelho. O nosso principal objetivo era criar o mesmo efeito, os mesmos casacos pelos quais somos conhecidos, mas queríamos usar plástico para causar o mesmo sentimento. Desde que os lançamos, está a correr bem. Banfu e a sua equipa recolhem resíduos de plástico da rua. Somente 5% de cerca de 1 milhão de toneladas de plástico produzido no Ghana é reciclado anualmente. Os resíduos são cuidadosamente separados e preparados antes de serem costurados. Com a marca Boy Bill, os jovens estilistas tornaram-se pioneiros na moda sustentável. Esperam agora inspirar o maior número possível de cidadãos para que escolham peças de roupa amigas do ambiente. Chegar a uma altura em que na cidade todos usam o teu vestido e esse vestido torna-se normal. Acho que essa seria uma grande ambição. Quando a pandemia da Covid-19 tornou os desfiles impossíveis, a equipa de Banfu não esperou que as coisas mudassem. Neste estúdio, montaram um evento de moda virtual e os seus modelos exibiram as coleções antes de chegarem às lojas. Inspirar a geração futura também é importante para Banfu. Ele visita escolas como esta para incentivar as crianças a seguirem uma carreira na moda. Acredito que, se soubessem o quão atraente é o mercado e como podem ganhar a vida com isso, a maioria aspiraria a ser designers. A palestra de hoje parece ter motivado várias crianças.
Muitas contam que querem tornar-se estilistas como Banfu. O que ele disse é inspirador. Quero ser designer de moda depois do que ele disse. Gosto realmente daquilo que ele tem vestido. Várias marcas de moda elegantes surgiram no Ghana, mas Banfu e o seu irmão esperam levar o seu nome a um próximo nível. Hoje Accra, amanhã E do Ghana viajamos até a Libéria, um país coberto de florestas tropicais. Em todo o mundo, governos e setor privado trabalham arduamente para preservar a biodiversidade neste tipo de florestas. Mas há um problema. A maioria destas florestas são incrivelmente densas e difíceis de atravessar. Então, como é que os cientistas sabem exatamente que espécies existem em cada uma delas, se nem sempre as conseguem ver? Uma equipa de fauna e flora internacional desenvolveu uma nova abordagem para este problema. Este é o Parque Nacional Sapo, na Libéria. 1.800 km² de floresta tropical densa. Aqui a fauna e a flora são protegidas por lei. Mas a caça furtiva ainda é um problema. Pangolins e até chimpanzés são mortos para serem comidos. Os caçadores furtivos muitas vezes vêm das comunidades em redor. Por isso, os ambientalistas querem envolver os habitantes na proteção do parque. Thomas Dogbe trabalha aqui como guarda florestal há mais de 10 anos. Com a ajuda de câmeras de vigilância da vida selvagem, consegue seguir os movimentos dos animais, como o hipopótamo pigmeu. Há apenas 3.000 em todo o mundo. Para Dogbe, a caça furtiva só vai acabar quando se entenderem as vantagens de manter os animais vivos. Dizemos às pessoas da comunidade para não matar os hipopótamos pigmeus porque os turistas querem vê-los. Assim, as pessoas obtêm benefícios da floresta. Que outros animais vivem neste parque? A selva densa dificulta a vigilância tradicional, mas a equipe de ambientalistas tem uma nova ferramenta. Quando um animal atravessa o rio, deixa para trás vestígios do seu ADN através da urina, suor ou células da pele. A água pode ser recolhida e filtrada com um kit simples. A amostra é enviada para análise em laboratório, onde os técnicos podem procurar sequências do ADN de animais específicos. This kit right here represents a game changer. Este kit é revolucionário e vai melhorar a eficácia da investigação científica em termos de identificação de espécies nas áreas onde trabalhamos, para termos uma ideia das espécies menos conhecidas que escapam às nossas pesquisas mais extensas. É conhecido como ADN ambiental e permitiu aos ambientalistas identificar novas espécies ameaçadas que antes eram desconhecidas, entre elas o cabrito de Getinck, uma espécie de antílope, e o macaco diano. Os ambientalistas explicam um novo método de ADN aos residentes do Parque Nacional e partilham as suas descobertas. Querem encorajar a consciência ambiental. A minha esperança para o ADN ambiental é que ajude a recolher a informação e aproxime as pessoas à biodiversidade. Vai ajudá-las a apreciar cada vez mais e proteger a nossa biodiversidade. Mas algumas espécies ainda enfrentam uma grande ameaça. Isto porque o abate de árvores é permitido em algumas zonas ao redor do parque. Um novo método de ADN descobriu espécies ameaçadas nessas áreas, incluindo o papagaio cinzento e o macaco colobos vermelho. As comunidades também vão perceber que as florestas junto ao Parque Nacional são valiosas e que a sua proteção é tão vital como a do parque. E assim vão acabar com as licenças de prospecção e as atividades de abate que podem ameaçar estas florestas.
se algumas das áreas circundantes fossem integradas no parque, os animais estariam mais protegidos, mas os habitantes deixariam de poder abater árvores. E se não houver compensações, podem surgir conflitos. O Parque Nacional Sapo é uma das maiores áreas da floresta tropical na África Ocidental. A sua proteção só será bem-sucedida se for ao encontro dos interesses da população local. E chegamos ao fim de mais um programa. Obrigada por ter estado conosco e não se esqueça de nos acompanhar através das nossas redes sociais que estão a aparecer aqui no ecrã. Espero que o nosso programa o tenha inspirado a descobrir formas de apoiar a ação climática. Eu sou Dália Langa e despeço-me a partir de Maputo. Espero vê-los a todos novamente na próxima semana. Até lá, fiquem bem.